Ok. Então, vamos lá, pessoal. O assunto de hoje é continuação do passado, né? Na aula passada, a gente viu sobre calor. Só para lembrar um pouquinho, eu expliquei que a gente usa a expressão calor de uma forma, né, no dia a dia, que não é a forma física, né? A definição física da coisa, né? E a me disse que assiste. Tá bom, Yasmin. Obrigado pelo você, pelo menos uma pessoa assiste. A gente costuma muito usar a expressão calor para representar, na verdade, a temperatura alta. Enquanto calor, na verdade, seria realmente uma transferência de energia térmica de um lugar para o outro. Então, mesmo que a temperatura esteja baixa, mas se ela está a 0 grau e está indo para 5 graus, né, está existindo uma transferência de energia térmica de algum corpo que está fazendo com que outro corpo vá de 0 para 5 graus, mesmo estando bem frio, né, mesmo estando uma temperatura bem baixa, né, vai acontecer calor, ali está acontecendo calor. Por quê? Porque calor é transferência de energia térmica. A gente pode entender bem que sempre que há mudança de temperatura, existe calor. Até quando a temperatura está diminuindo, né? Porque a transferência sempre é de um corpo para outro, ou de parte de um corpo para uma outra parte de um mesmo corpo. Então, um corpo que está mudando de temperatura, ele está perdendo calor, ou ele está recebendo calor. Então, mesmo um corpo esfriando, tem calor ali. Por quê? Porque ele está perdendo energia térmica. Ele está perdendo calor. Então, só a gente recapitulando a ideia de calor. E esse processo de transferência de energia térmica, né, esse processo de transferência de calor, ele acontece de três formas diferentes. É o que a gente chama de propagação de calor. Ele pode acontecer na forma de condução, convecção ou radiação. Entende? Certo? Então, vamos entender o que é cada um deles. Né? De antemão, eu digo a vocês, o processo de condução é o processo que, basicamente, a gente vai mais trabalhar em cima dele. É esse processo que a gente vai ver hoje, e eu vou comentar também o convecção e radiação, mas esses outros dois processos, convecção e radiação, digamos que são processos que a gente só estuda o entendimento deles. A gente não vai no pormenor dele, não vai numa questão voltada a cálculo nem nada. Né? Mas no processo de condução, sim, a gente entende um pouco. Dandara, seja bem-vinda, Dandara. Chegou aí. Dandara, eu fiz já comecei a aula, uma coisa depois que eu comecei, mas a gente está bem no começo, bem no início. Tá bom? O Lucas também está chegando. Olha aí, eu vou bater o recorde hoje, de aluno. O negócio é botar mais para tarde, à noite. Então, vamos lá. Quem chegou agora, Andara e Lucas, depois assiste o comecinho, mas 2 minutos só de aula. Então, vamos lá. 3 processos: condução, convecção e radiação. Então, vamos estudar primeiro o primeiro processo, condução. Certo? O que é condução? É quando tem uma transferência de energia térmica de partícula por partícula em um meio. Pessoal, preste atenção nisso aqui. Tem que ter um meio para poder haver transferência de energia térmica, transferência, né, propagação de calor no processo de condução. Eu tenho que ter um meio para fazer essa transferência de um lugar para o outro. Ou para fazer um corpo transferir calor para outro corpo. Tem que ter um meio para fazer isso aí. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter um objeto, tem que ter um caminho, tem que ter alguma coisa dentro. Por quê? Porque é de partícula para partícula. Então, tem muita gente que às vezes vai lá na frente, depois estuda calor, estuda um monte de coisa, e aí cai numa caixa de banana de alguma questão porque esquece desse detalhe. Se não tiver alguma coisa, não pode ser condução. A condução ela acontece de partícula para partícula de um meio. Então tem que ter algum objeto, tem que ter alguma coisa.
Às vezes, não é muito comum a gente fazer essa consideração, mas às vezes até o ar pode ser, mas normalmente não pode ser o ar. E a gente vai ver quando eu estudar o processo de convecção, que aí sim é com ar, mas enfim. Vamos considerar, por enquanto, depois que vocês entenderem, vocês vão ver que uma determinada possibilidade pode não ser um objeto físico, não ser um objeto sólido, nem líquido, digamos assim. Mas, normalmente, são sólidos. A gente pode até padronizar que tem que ser sólido. Tem que ser sólido. São muitas exceções que daria para haver um processo de condução sem ser um material sólido, sem ser um material duro, digamos assim. Então, entenda o seguinte, quando eu dei aquele exemplo para vocês da colher de pau e da colher de metal, a gente faz a comida ali. Pronto, aquilo é uma transferência de calor entre a ponta da colher e a aba da colher lá, né? Por uma propagação de calor através de condução. Ou seja, o calor ele vai passando por dentro do material, de partícula para partícula. E o material está parado. Né? Isso acontece, quem quiser fazer uma experiência. Aqui está o que encontrei na web. Quem quiser fazer uma experiência simples, que eu não sugiro nem fazer, pode ser queimar, etc. Mas se você pegar uma chave de fenda, segurar na parte do metal e colocar na frente da ponta numa vela, com o tempo vai ficar quente, ao outro lado da chave de fenda. Por quê? Porque o calor se propagou por dentro da chave. Veja, a chave está parada. Né? A colher lá, quando está uma colher de metal, se você deixar ela no fogo, dentro da panela, aí a ponta dela está mergulhada na água, ou na comida quente, e a parte de cima dela, onde você pega, vai ficar quente, porque o calor se propagou, mas a colher está parada. O calor vai se propagando pelo material, de partícula para partícula. Alguém tem alguma dúvida sobre o processo de condução? Que o material ele fica parado. O calor ele se propaga por dentro do material, de partícula para partícula. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Fala agora, bota lá no chat. Né? Bota sim ou não. Eu saber que eu não estou falando sozinho. Ok, sem dúvidas, Isabel. Tá bom. Então, vamos lá. Quando eu digo que existe tem algum material que essa propagação é mais rápida? Boa pergunta, Dandara. Tem materiais que essa propagação é mais rápida, digamos, ela é maior, e tem materiais que são menores. O exemplo, se você botar a colher de metal e se botar a colher de pau. A madeira, ela tem uma propagação pior do que o metal. Por isso a gente usa a colher de pau para fazer a comida lá. Porque o calor, ele não se propaga tão bem quanto no metal. Aí vai depender de cada coisa. E depende não só do tipo de material, mas depende de outras características também. A gente vai entender já já. O formato do material também influencia nessa propagação. Então, ok, Dandara? Então, olha só. Quando eu falo que se propaga por dentro de um material, então eu tenho uma ideia de fluxo do calor. O calor está fluindo de um lugar para o outro, através de um meio, que a gente pode considerar como um meio sólido. Quem chegou agora, Maria Júlia, não foi? Maria Júlia, eu não estou conseguindo escutar vocês, então interage pelo chat, tá? Qualquer coisa. E se for preciso, eu consigo escutar vocês, mas eu tenho que desabilitar o microfone. E quem chegou agora, peraí, está chegando mais gente. E o Ana chegou agora também. Quem chegou agora, depois vai ficar gravada essa aula, dá uma olhadinha lá no começo. A gente está falando sobre propagação de calor. Quando esse calor está se propagando, ele tem um fluxo de calor por dentro do material. Então, o calor está fluindo. Então, como é que esse fluxo é calculado? Como é que a gente entende esse fluxo? A gente entende esse fluxo pela noção simples de quantidade de calor por unidade de tempo.
quanto de calorias, a gente viu na aula passada, calor, a gente mede calor dentre outras unidades, a mais usada é caloria. Então, quantas calorias por segundo, por minuto, por hora, quantas calorias passam por aqui, por esse material sólido? A colher lá dentro da panela. Quantas calorias passam por unidade de tempo? Então, se a gente souber isso, a gente sabe o fluxo de calor. Só que isso, você olhando para o material, você lá, a Dandara fez a pergunta aí, material mais rápido, material mais devagar. Você olhando para o material, você não tem como lá olhar a colher e chegar para ela e ver, tá passando, eu vi aí, passou 3 calorias, passou 4 calorias. Não dá. Não dá para fazer isso. Ninguém consegue. Então, existe uma outra forma, né, que, na verdade, é decorrente dessa, que a gente consegue calcular sabendo o formato e sabendo de que tipo de material. E sabendo algumas informações, como qual é a variação de temperatura. Então, entenda o seguinte, eu não vou fazer a demonstração daqui para cá, porque, assim, são duas coisas que a gente tem que saber. Eu tenho que ensinar uma primeiro. Quando eu ensinar uma, aí a segunda eu vou deduzir a partir dessa. Né? Então, se eu ensinasse a segunda primeiro, eu deduziria agora. Calor é tal coisa, e aí eu vou substituindo e chego nisso. Mas, por hora, como a gente não viu o que é calor ainda, a gente vê na próxima aula, eu vou dizer a vocês que é isso. Depois eu posso até voltar aqui para vocês e provar. É matemática simples. Tá certo? Então, eu tenho que o fluxo de calor ele pode ser calculado. Eu tenho uma letra grega aqui, que eu confesso a vocês que eu esqueci. Eu acho que é um φ maiúsculo, né? É isso mesmo, φ, que é o equivalente ao F. Na letra grega, φ maiúsculo, que a gente fala fluxo de calor. Não, professor, não quero desenhar isso não, quero usar outra coisa. Usa outra coisa, usa F, usa qualquer outro número. Agora, use sabendo que aquela letra que você está escolhendo é fluxo. Tá certo? Fluxo de calor vai ser igual a uma constante K. Que constante é essa? Coeficiente de condutibilidade térmica. É quão um material conduz calor. Quão bem ele conduz ou quão mal ele conduz calor. Por exemplo, o alumínio conduz calor bem melhor do que a madeira. A porcelana, ela conduz calor muito bem. O plástico conduz calor muito mal. O plástico. Por isso que, às vezes, em vez de colher de pau, às vezes é colher de plástico. O problema do plástico é que ele se derrete. Ele muda de estado, né? Ele muda de estado físico mais rápido do que a madeira. A madeira, na verdade, ela muda de estado de sólido para gasoso sem passar pelo líquido. E se você tocar fogo numa madeira, ela vai acontecer alguma reação química ali, ela não vira água para depois virar vapor. Ela vai virando vapor, ela vai queimando, quando você vê, aí só tem um sabor de uma madeira desse tamanho, você pode fazer. Já o plástico, ele tende a virar líquido para depois evaporar. Você tocar fogo numa garrafa plástica, ela vai derrete tudo, isso aqui, depois de muito tempo, você vai ver que aquele material está sumindo, ou seja, está virando gás, está virando, está indo para o estado azul. Então, esse K, ele vai depender, né, de quão bem é um coeficiente, é um número, que vai dar a ideia de quão bem o material conduz energia térmica. Ok? Até aí tudo bem? A unidade de medida é uma unidade de medida meio estranha, esquisita, porque, na verdade, ele não tem unidade de medida, como as constantes, como boa parte das constantes hoje não, né? Como boa parte das constantes na física, não tem uma unidade de medida, ela tem as unidades de medida que ela se relaciona. Tipo, se eu pegar esse K e jogar o K para cá, trazer o fluxo para cá, deixar todas as variáveis, ver quais são as unidades de medida dela, e aí vai ser a unidade de medida do K. Isso pode parecer estranho,
Mas isso aqui é de salvar o aluno que não lembra da fórmula. E, tipo, essa é uma fórmula que não é tão comum de a gente usar. Né? Não é tão comum. E é muito útil, né, fazer um joguinho. E pegar isso aqui e entender que calorias por segundo calor, isso aqui é metros, isso aqui é o fluxo, né? Ó, calor não, né? Calor é calorias. Calorias por segundo. Isso aqui é a unidade de fluxo. Né? Tá chegando mais gente aqui. Isso aqui é a unidade de fluxo, isso aqui é metro, é o comprimento, né? Isso aqui é temperatura, que vai ser isso aqui, e por aí vai. Certo? Chegando mais gente. O pessoal que está chegando aí depois, eu deixo a aula gravada, aí vocês veem o comecinho, tá certo? Feito quando era pequeno. É porque acho que vocês não pegaram isso, não. O pai de vocês, a mãe de vocês aí vai se lembrar desse tempo. A gente ia para o cinema. E se você não podia ir em qualquer hora para o cinema, não tinha aquele negócio de, com a sessão vai começar a tal hora, não. Tu ia qualquer hora. Aí tu comprava o ingresso. E aí tu entrava e estava na metade do filme. Aí tu assistia metade do filme, aí o filme acabava, aí tu continuava lá, tá certo? E aí depois tu assistia o início do filme até onde tu começou. Aí a gente fazia, eu já fiz isso já, eu lembro de fazer isso quando era criança, né? E a gente fazia muito assim, era muito assim, tu ia quando tava acabando a sessão anterior, que é para poder pegar lugar, entendeu? Aí quando o pessoal começava a se levantar, aí tu pegava e sentava. Só que aí tu já viu o final do filme, aí tu ia ver o começo, né? Ok? Essas coisas acontecem. Ok. Então, vamos lá. Voltando. Aqui eu tenho condutividade técnica, escolhe-se, tem uma área, né? Que área é essa? Quando a gente fala lá da colher, a colher ela tem uma grossura, né? Uma espessura. Então é essa área aqui. Eu fiz um desenho aqui, e era para ter feito aqui o desenho. Aí eu esqueci de fazer o desenho, botando as coisas, eu fiz o desenho aqui embaixo. Tá certo? Imagine aqui um tubo, tá certo? E eu tenho uma grossura. Eu tenho essa área. Então, isso é essa área daqui. É uma área transversal. Cadê? É uma área transversal. É a área por onde o fluxo está passando. Uma área perpendicular, né? Aqui, por onde o fluxo está passando. Vocês têm que ter muita atenção quanto a isso. Sabe por quê? Porque, dependendo da questão, ela dá alguma coisa, dá um cubo, um paralelepípedo, na verdade, cubo ele tem nas arestas iguais, mas ele pode dar um paralelepípedo e pedir o fluxo do calor. Aí, veja só, imagine você tem um tijolo. Imagina você tem um tijolo. Pronto, aqui eu tenho uma caixinha que fica para isso. Está chegando mais gente aqui. Eu tenho aqui, não sei se dá para ver, né? Se eu considerar que o fluxo, que o calor está passando assim, então eu vou ter essa área aqui, o fluxo está passando. Agora, se eu considerar que o calor está passando, por exemplo, de cima para baixo, ele está passando por essa área de cá. Já é outra área. Então, vocês têm que ter atenção na leitura de um enunciado, de uma questão, para saber o fluxo ele está indo de onde para onde, por onde. Porque se o fluxo passar de cima para baixo, é uma área. Se o fluxo estiver passando aqui da direita para a esquerda, então a área que ele está passando é essa daqui. É essa área dessa forma aqui. Entenderam? Estão acompanhando? Bota aí no chat. Sim, não. Viajei. Agora que eu não estou entendendo mesmo. Beleza. Não entendi essa parte. A parte da caixinha. A parte da caixinha, Lucas. Pessoal que chegou mais alguém agora, eu esqueci que era o nome. Essa aula está gravando. Depois vocês assistem lá, como eu fazia no cinema antigamente. Assiste lá o começo. Então vamos lá. Ana Beatriz e Lucas. Quando eu falo de fluxo de calor, na fórmula, ele tem um componente aqui, área. Essa é a área transversal. Tá certo? A área transversal. Entende o seguinte. Eu tenho essa caixinha aqui. Vamos supor que na questão
eu quero o fluxo por essa caixa. Veja que a informação, o fluxo que passa por essa caixa, ela tem que ser mais completa. Ela passa por onde? Ela passa de onde para onde? Tá certo? Ela passa. Porque se o fluxo de calor for aqui, ó, da direita para a esquerda, a área que ela está passando é por essa área daqui. Essa face aqui. É essa área. Se o fluxo estiver de cima para baixo, a área já é outra área. É essa área daqui. O fluxo está passando assim, ó. Vem o calor nessa face, vai passando e aparece na face de baixo. Vai passando aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Bom, talvez seja mais fácil eu explicar assim para você. O fluxo. Se ele for passar assim, ele vai passar por essa face aqui e vai chegar nessa face de cá. Ok? Mas se ele estiver passando aqui, ele vai passar por essa face, digamos assim, ele entra por essa face, se propaga por dentro do material e sai por essa face de cá. Então, essa área que ele está passando, ela pode ser diferente. Então, você tem que entender bem isso na questão, para poder calcular a área certa. A gente depois vai fazer a questão, vocês vão fazer uma questão bem típica mesmo, e vocês vão entender. Calma, professor, tem como a área ser igual, de alguma forma? Se for um cubo, né, o pessoal aí né? Cadê o pessoal do cubo Michael? Tem alguém aí, a galerinha do cubo lá? Fale agora, se pronuncie. A galerinha do cubo lá. Se você vira o cubo, a área dali, né, é toda igual. Então, beleza. Então, dá para... Dandara faz parte do Michael. Ah, tem um pouco aqui. Pronto, tá aqui, homenagem ao segundo ano, segundo ADM, a galera do Fogo Mágico, entendeu? Se o fluxo passa por aqui, se o fluxo vem aqui, se o fluxo passa assim, coincidentemente a área é igual. Coincidentemente é igual, porque o material aqui tem faces iguais, só por isso. A área de qualquer um dos lados é igual. Ok? Respondido. Professor, se ele entrou pelo lado A, indo até o lado B, com o passar do tempo, o lado A perde calor, ou ele se distribui igualmente. Vamos lá. A gente está estudando aqui o fluxo. O fluxo. O material aqui, ele está sendo usado para poder o calor passar por dentro dele, para ir de um lugar para o outro. Como eu desenhei aqui, do meio A para o meio B. Ok? Então, se ele está indo nessa direção, né? Foi Júlia que perguntou. Se ele está indo nessa direção, significa, se o calor está indo para cá, significa que o meio A está perdendo calor e o meio B está ganhando calor. Via de regra, o meio A está diminuindo a temperatura e o meio B está aumentando a temperatura. Via de regra também, a temperatura A, né? A temperatura A e a temperatura B. Vamos lá, bota aí no chat. Quem é maior? Nesse exemplo que eu dei, que o fluxo está indo de A para B. Quem é maior a temperatura? TA ou TB? No início do processo. Quem é maior? Bota aí no chat. Tá. Olha, então, TA tem uma temperatura maior do que a temperatura B. Por isso, ele vai fornecer calor e a temperatura dele vai começar a diminuir. O meio B vai começar a ganhar calor, consequentemente, a temperatura dele vai aumentar. E isso vai acontecer até quando? Bota aí no chat. Quem sabe? Isso acontece aí indefinidamente, ad eterno. Acontece até quando? Esse fluxo vai existir até quando? Até B esquentar, até chegar no B, até entrar em equilíbrio. Até acabar no ponto B. Vamos lá, entendam, pessoal, o seguinte. Entenda o seguinte. Né? Foi excelente ter feito essa pergunta. Vai acontecer até o ponto A
e o corpo B entrarem em equilíbrio térmico. Significa dizer que até eles estarem a uma mesma temperatura. Veja só, até chegar no B, até acabar no ponto B. Então, cuidado com essas noções. Por quê? Calor, gente, calor não é uma coisinha, né? Não é uma partícula que está indo daqui para lá, não. Não é isso. O que está indo é energia. A partícula está parada. Ela vai passando de partícula para partícula. Mas ela não é uma partícula. A energia térmica, que é o estado de agitação das moléculas, digamos que as moléculas que estão aqui estão mais agitadas do que as que estão lá. Aí elas estão, né, devagarzinho. Aí, como essas estão muito agitadas, elas começam a mexer, a sacudir, né? As que estão mais próximas. Aí essas que estavam próximas dessas, que agora estão se mexendo, vão mexer as outras, que vão mexer as outras, que vão mexer, mas ninguém sai do lugar. Agitação, estado de agitação de moléculas é estado de agitação no mesmo lugar e elas ficam como se fosse uma mola. Fazendo isso. Elas não ficam caminhando. Fica indo, não. Tomar cuidado não confundir, que a gente fala fluxo, né? Fluxo de calor, mas não é como se fosse água passando por um cano. Isso aqui é sólido e o que está passando é energia. É subjetivo mesmo, é difícil. Na aula passada eu falei para você. Definição de energia é uma coisa extremamente difícil de você, diria até quase impossível de você realmente definir o que é energia. Porque é uma coisa muito abstrata. A energia é uma interação. É justamente isso que a gente está vendo. O que está indo daqui para cá é a interação. O que está aumentando é a interação, é a agitação. Então, por eles estarem mais agitados, estão agitando quem está mais próximo, que vai agitando quem está mais próximo, que vai agitando. E eles vão agitando quem está mais parado do que eles, até todos estarem agitando da mesma forma. E sempre que ele começa a agitar quem está mais do lado dele, quem está menos agitado, ele perde um pouco de agitação. Ele perde temperatura. Temperatura, estado de agitação das moléculas. Ok? Tandara. Então, se ponto A sempre receber um aumento de calor, elas não vão entrar em equilíbrio. E, exatamente, se você conseguir estar sempre fornecendo calor aqui, elas nunca vão, numa situação real, nunca vão entrar em equilíbrio, porque você tem que sempre estar aumentando a temperatura desse camarada aqui, ad eterno. Né? Ad eterno. Tem várias situações aqui que a gente vai entender. Eu tô dando um exemplo, que eu tenho meio A e meio B, não tem mais nada. Se você começar a pensar isso na vida real, você começa a entender que isso aqui pode estar, de certa forma, passou daqui para cá, mas com o tempo vai esfriar, digamos assim. Mas esse esfriar significa dizer que o calor foi passado para outro lugar, porque esfriar é diminuir a temperatura. Se você diminuir a temperatura, é porque esse calor foi propagado para outro lugar. Ok? Pessoal, estão acompanhando o vídeo que vocês estão recebendo, ele está sincronizado com o áudio. Tá bom. Porque eu vejo um delay grande aqui no meu retorno da minha imagem aqui. Eu falo e no retorno que eu estou recebendo demora bastante. O áudio está sincronizado com o vídeo. Botem aí no chat, por favor. Eita, pessoal, o chat não estava subindo aqui automático. Deixa eu ler aqui as mensagens. Professor, usando esse exemplo de desenho do quadro, no quadro, pode ocorrer deles ficarem com o mesmo nível de calor, aí, até o senhor apagar o quadro. A tendência é que sempre eles atinjam o mesmo nível de calor.
Sempre a mesma temperatura, né? Nível de calor não. A mesma temperatura. Está travando, né? Tá ok. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou... Me aguardem aí na sala. Tá certo? Eu volto já já. Eu vou tentar resolver aqui. Ok, voltei. Melhorou um pouco ou tá do mesmo jeito? Eu estou vendo um delay grande aqui. Eu acho que é porque tá melhor que antes, né? Melhorou. É porque assim, eu usei uma câmera melhor para ver se a imagem fica melhor, mas aí eu acho que tá melhor, né? Então vamos lá. Depois se piorar, eu vou e boto a imagem do computador mesmo, feito na aula passada, que fica melhor. Porque essa câmera ela vai ter uma definição melhor, mas também sobrecarrega mais. Né? Então, vamos lá, voltando. Estávamos na área, tá certo? Então, o outro item aqui que eu estava perguntando, que eu perguntei a vocês, né, que a gente estava conversando sobre temperatura, temperatura A é maior do que a temperatura B. O outro elemento é justamente isso, é a variação de temperatura. Qual é a diferença de temperatura? Qual é a diferença de temperatura de TA para TB? Né? Percebam o seguinte, está em modo justamente porque o que me interessa é a diferença de temperatura entre os corpos. O corpo de maior temperatura vai determinar que o fluxo, na verdade, a diferença do que tem maior e o que tem menor diz que o fluxo é do maior para o menor. Está aparecendo o Dilma falando agora, né? Maior nem é maior, nem é menor. Então, vamos lá. O corpo de maior temperatura e o corpo de menor temperatura. O fluxo, ele vai do de maior temperatura para o de menor temperatura. Só que na hora de eu calcular esse fluxo, né, o valor, que é o que a fórmula me dá, né, tanto faz se é da temperatura do maior para o menor, do menor para o maior, né, aquela historinha lá dele. Tanto faz, mas o fluxo é o mesmo. Agora, claro, quando eu souber que um é maior que o outro, o fluxo vai se dar do maior para o menor. Tá bom? Então, também importa, porque se eu tiver uma diferença de temperatura grande entre o meio A e o meio B, o fluxo ele vai ser maior também. Vai ser, né? Uma coisa é você botar uma colher de metal, né, num foguinho lá, numa água quente lá a 90 graus, perto de evaporar. Outra coisa é você pegar uma colher de metal e jogar num forno industrial de 3.600 graus. Aquele calor, aquele fluxo vai ser bem mais rápido do que lá na colherinha lá, com água e quase chegando a evaporar. Professor, o senhor pode revisar essa primeira fórmula? Essa daqui, Ana. Essa daqui, Ana. A fórmula olha, aqui é a definição pura, beleza. Aqui é a definição pura do que é fluxo. É quantidade de calor por unidade de tempo. Quanto de calor flui por tempo
de um meio A para um meio B. Essa é a noção. Quando a gente souber o que é calor, dá para a gente fazer umas substituições e chegar aqui. Mas a gente ainda não estudou o que é calor. Né? Na próxima aula, a gente começa a entrar a estudar esse camarada aqui. A gente vai ver que tem várias formas de calor. Uma delas, a gente consegue substituir. E jogar aqui e vai achar isso aí. Com uma manobra aí, a gente consegue achar. Beleza? Mas aqui diz exatamente, e daqui vem a unidade de medida. Fluxo de calor medido em calorias, que é a unidade de calor, por segundos, que é a unidade de tempo. Ok? E aí, Ana, acho que tu chegou depois, tá gravado, tá? Né? Tá gravado, eu saí agora, mas continuo gravando, voltei. Então tá toda gravada a aula. Pessoal, se começar a dar um delay, de novo, grande, de sincronizar o vídeo do áudio, vocês me avisam, tá? Parece que agora até, pelo menos para mim, o retorno está bem melhor. Quase sem delay nenhum. E, por fim, eu tenho esse L aqui, que é o comprimento. Então, esse comprimento é o quê? Justamente esse comprimento daqui. Percebam que é o único que está na parte de baixo da fração. Ou seja, ele é inversamente proporcional. Quanto maior o comprimento, menor vai ser o fluxo. Mais distante é mais difícil o calor se propagar do que se estiver mais perto. Na colherzinha lá, se tu pegar bem na pontinha uma coisa, se tu pegar ela quase encostando dentro da panela, é outra coisa. No instante chega o calor ali. E o calor na ponta lá vai demorar mais. Então, essa fórmula aqui também é conhecida como, eu paguei aqui, esqueci de botar. Não é de Fourier, não, tá? É de Fourier. É conhecida como lei de Fourier. Tá certo? Esse formato de você calcular fluxo de calor. Preste atenção, é importante também vocês prestarem atenção no seguinte. Essas unidades de medida que estão aqui. É muito comum. Essas unidades são as unidades padrão. Metro, grau Celsius, metro quadrado. Aqui o que eu falei se relaciona com essas outras unidades. Né? Calorias é a unidade padrão de calor, segundos de tempo. Mas é muito comum, quando a gente está estudando isso, que o quê? Que aconteça o quê? Tipo, esse K ser dado, isso aqui ser dado em centímetros. Então, vocês têm que ter muita atenção. Por quê? Porque se aqui vai ter centímetros, essa unidade de comprimento, essa unidade de área, ela vai ter que estar centímetros também. Então, prestem bem atenção nisso aqui, porque embora o Sistema Internacional de Medidas diga que o padrão é esse, mas é muito comum eu ter alterações aqui. Tá certo? O mais comum realmente é isso aqui. Isso aqui. No livro de vocês tem vários exemplos que não é metro, é centímetro. Então, só é você ter cuidado. Se você usar o K, normalmente ele vai dar o valor do K. Ele vai dizer, o K do alumínio é tanto. E aí você tem que olhar a unidade de medida que ele está dando lá para ver essas unidades. Para quando você for jogar na fórmula, se ele está jogando isso aqui em centímetros, tanto a área vai ter que ser dada em centímetros quadrados, quanto o comprimento vai ter que ser dado em centímetros. Ok? Então, tenham muita atenção que não é um padrão do sistema internacional. Só que é totalmente possível você fazer essa alteração, desde que você faça as alterações aqui também. O comum mesmo é que se aqui tiver em centímetros, essas medidas elas já vão estar em centímetros também. Só que às vezes não. E aí você tem que deixar. Ou transformar, ou se elas estão em metro, você transformar dentro esse número do K para metro também. Então, em centímetros, mas é mais difícil. Né? Confesso que é mais difícil. É melhor você trabalhar jogando as unidades para a unidade do seu K. Tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Ok. Então, vamos lá. Nós vimos condução.
certo? Condução. Eu vou agora falar dos outros que eu falei para vocês. E esse aqui é o processo mais, é o processo que a gente, condução, o processo de propagação de calor que a gente mais vai estudar, vai fazer com cálculos, etc. A convecção e radiação, a gente vai só entender. Tá certo? A gente vai entender, não tem cálculo. Né? O aluno torce para ser isso, né? Não tem cálculo. Então, vamos lá. Condução. O que é preciso? Bota aí no chat. O que é preciso ter? O que é essencial para a propagação do calor ser por condução? Qual é a ideia-chave? Tem que ter isso. O que é? Para ser por condução. Quem conseguiu entender? Um meio. Exatamente. Parabéns, Isabel. Tem que ter um meio. E esse meio a gente não é... Veja só, eu não estou sendo tão preciso cientificamente. Mas para a gente aqui, estudando, segundo ano de ensino médio, é suficiente eu delimitar que esse meio tem que ser um meio sólido. Tá tranquilo, tá de boa, como alguém falando agora. Tá de boa. Tá de boa a gente dizer que tem que ser sólido. Tem que ter uma coisa sólida para ser condução. Mas e quando não tem uma coisa sólida? Não tem propagação de calor. Tá? Então, quando não tem uma coisa sólida, vai poder haver outro meio de propagação de calor, quando não é sólido. É justamente os outros dois. O primeiro é a convecção. Na verdade, quando tem um meio que não é sólido, é convecção. Tem que ser convecção. O que é a propagação de calor através da convecção? É quando quando o meio, veja que tem meio, mas ele não é sólido. É quando o meio, ele que vai de um lugar para o outro. E, claro, se ele está indo de um lugar para o outro, a energia térmica que ele tem vai sendo transferida de um lugar para o outro. Mas não foi de partícula para partícula. Foi a própria partícula que foi de um lugar para o outro. Entenderam? Eu vou dar um exemplo, mas estão conseguindo captar, né, a mensagem. Condução, as partículas não saem do canto. Elas vão, digamos, uma batendo na outra, mas elas não saem. Elas só estão agitadas e vão agitando quem está do lado, mas elas não saem do canto dela. No processo de convecção, a própria partícula vai de um lugar para o outro. E, claro, se eu estou agitada aqui, se eu estou agitada em A, e a partícula foi para B, agora B está mais agitada, porque a partícula foi para lá. Ok? Quem consegue me dar um exemplo claro de propagação de calor, né, sem eu dar o primeiro exemplo? Entendendo, se alguém entendeu aí essa questão, que é a própria partícula que vai. Como o calor se propaga, me dê um exemplo aí, com as próprias partículas, o próprio meio indo de um lugar para o outro. Alguém consegue me dar um exemplo? É tipo as pessoas me empurrando no ônibus. E o outro eu andando no ônibus. Tem algumas coincidências entre as experiências, mas não é muito isso, não. Nada? Viajei. Aquecimento da roupa pelo ferro elétrico. Para muito aquecimento da roupa pelo ferro elétrico é condução, né? Porque o contato com a roupa é que faz que o calor vá passando pela chapa lá do ferro, as partículas que estão agitadas no ferro começam a agitar as partículas do pano, e aí o pano aumenta de temperatura, mas é com contato. Agora, para você não estar totalmente errado, né? Se eu só aproximo o ferro elétrico da roupa, ela pode chegar a esquentar, sem haver condução. Ela pode chegar a esquentar. Se você aproximar a sua mão de um ferro elétrico, você vai começar, sem tocar, ver que aquilo está quente. Ou não vai?
Né? Não precisa fazer essa experiência, acreditem que vai. Né? Então, essa é a condução. Por quê? O ar que está ali é que está indo e batendo na sua mão e você está vendo que aquele ar está quente. Então, as partículas estão indo. Então, isso é convecção. Aí, Ana Beatriz botou, transferindo água quente de uma panela para outra pote. Perfeito. Perfeito. Você está com um pote que pode não ter água, ou pode já ter água a temperatura normal, temperatura ambiente. Aí você pega a chaleira, esquenta, lá está frio, aí você tem chuveiro elétrico, não quer tomar banho frio, né? Esquenta a chaleira de água e bota. Aí a água fica morna. O que é que aconteceu? Aquela água que estava mais quente se misturou e aquele calor que estava só naquela água da chaleira, agora aquele calor está na vasilha toda. Aí percebam que nem a água que estava na chaleira está mais com aquela temperatura, ela diminuiu, e nem a água que estava no balde está tão fria, também aumentou. Então, o meio A é a água da chaleira e o meio B é a água do balde. Mas quando você mistura, as partículas se distribuem e fazem essa propagação de calor. Elas mesmas se distribuíram, foram de um lugar para o outro, se entrelaçaram e, né, a água que era da chaleira estava na chaleira, as partículas que eram na chaleira diminuíram de temperatura e as que estavam no balde aumentaram de temperatura. Se o ferro tiver um sensor, como assim um sensor, Letícia? Eu não entendi. Fala mais. Se o ferro tiver um sensor, poderia? Fala mais aí, não entendi muito bem. Lucas, uma pergunta. Se eu tocar sem querer numa panela quente, a panela perde um certo calor? Sim, com certeza. Né? Ela só não vai perder se você tiver mais quente que a chaleira, que é a panela. E normalmente não é. Né? Mas se você está uma temperatura, tocou, ela fica mais fria. E você mais quente. E é isso que queima. Né? E é isso que queima. Fiz isso hoje. Eu também, ó. Eu também estou com cadê? Ó, isso aqui foi uma queimadura na cozinha. Que agora eu vivo na cozinha, faço frio, todo dia, o dia todo. Né? Tem mais. Sabe aquelas luzes que se acendem automaticamente, tipo aquilo? Olha, tem determinados sensores, excelente, tem determinados sensores que são sensíveis à mudança de temperatura. E aí, esses, sim, não são a maioria. A maioria é outro tipo. Aqueles sensores são por som. Ele emite um som e se ele volta diferente do que estava voltando há um segundo atrás, é porque alguma coisa entrou ali no meio. E ele voltou e bateu mais rápido o som. E aí ele sabe que tem alguma coisa ali. Aí é um sensor. A maioria é assim, mas tem sensores que são por temperatura. Assim. Masterchef. Bem por aí. Só não o resultado, mas é por aí, na cozinha direto. Mas o resultado. Mas não faço vergonha, não faço vergonha, não. Isso, a gente não precisa ter contato com o interruptor. É isso mesmo. Existem algumas telas de celulares que também tem esse processo aí. Às vezes você nem encosta na tela de celular. Eu acho que são os mais sofisticados. Você nem encosta. Por temperatura. Ele vê que a temperatura diferenciou ali da sua mão e faz. Tem muito certo. Então, olha só, um exemplo bom, né, bom mesmo, que não é acessível a todo mundo, mas o exemplo é o ar-condicionado. O ar-condicionado, quando eu ligo, ele começa a jogar ar frio dentro do ambiente. Né? E aquele ar quente que estava no ambiente começa a sair. Às vezes, eu falei isso na aula passada, né? Às vezes ele sai por dentro do próprio ar-condicionado. Como é que assim sai por dentro do ar-condicionado? Ele passa por dentro, ele vai, o ar-condicionado ele está jogando o ar frio para dentro e está puxando por cima do ar-condicionado ali, ele não vê. Mas ele está puxando. Todo ar-condicionado joga, mas ele puxa também, do próprio ambiente. Então, ele puxa o quente e joga o frio. Então, o frio que está se espalhando ali está fazendo com que o ar quente saia. O ar quente está levando o calor para fora da sala. O aquecedor do mesmo jeito também. Um aquecedor também do mesmo jeito.
Né? Uma vez eu tive a oportunidade de ligar o aquecedor do meu carro, lá em Gravatar. Eu trabalhei em Gravatar há uns 10 anos atrás. E estava muito frio no dia. Estava muito frio. Tá? Quando faz frio, eu sou frio, sou um pouco frio. Aí estava muito frio, eu liguei o aquecedor do carro. Então o que ele fez? Jogou o ar quente, e o ar quente vinha para dentro do carro, e ele conduzia aquela energia térmica para dentro do próprio carro. E não era uma coisa parada, e o calor ia passando por dentro dele, como lá nesse exemplo aqui, como no exemplo da colher. Né? O próprio ar está se deslocando, e aí, claro, se é quente está se deslocando, ele está levando energia térmica para aquele lugar. Se é frio, o ar que você joga, né? Ele está perdendo o calor do ambiente, está fazendo com que aquele ambiente saia calor daquele ambiente. É assim que funciona. É porque o ar quente do ambiente não esquenta o ar. Nem que na aula passada falou... Peraí. Professor, lembro que na aula passada faltou falar sobre os tipos de calor. Vai falar sobre isso na próxima aula. A gente vai ver. Calor sensível, calor latente, isso é a próxima aula. Né? Que é justamente onde a gente vai começar a degustar o que é esse camarada aqui. Né? Mas aí primeiro para a gente entender como é que o calor passa de um lugar para o outro. Depois a gente vai calcular quanto de calor é que esse objeto perdeu e quanto de calor que ele ganhou. Mas primeiro a gente precisa entender que se esse perdeu, ele foi para algum campo. Então a gente está entendendo o fogo. Né? Como é que está sendo o fogo. Então, o exemplo de convecção, geladeira, né? Vai pegando, jogando o ar frio e vai ter o ar quente. Se você botar a mão atrás da geladeira, cuidado, não faça isso. Mas você percebe que é quente. Se você chegar atrás de um ar-condicionado, você percebe que é mais quente. Aquela quentura, né? Aquele calor que a gente sente, olha o lugar de pessoa errada, mas aquele calor que a gente sente quando passa perto do ar-condicionado. Aquela temperatura alta, na verdade, né? É justamente o calor que estava dentro da sala que está saindo. Ah, professor, mas uma vez que a sala fica fria, o ar-condicionado continua jogando o ar quente para fora. Mas veja só, ela está fria porque ele está tirando o ar quente. A gente está dentro da sala, os corpos estão 36, 37 graus e a sala está a 20 graus. Você é um corpo lá que está fornecendo calor. Você está perdendo calor para o ambiente o tempo inteiro, quando você está no ar-condicionado. A tendência, professor, por que então que eu também, quando estou dentro da sala a 20 graus, minha temperatura também não vai para 20 graus? Porque o seu organismo, quem sabe responder essa? Não vou responder não, quem sabe responder? Se a tendência então, tem uma temperatura A, sou eu, 37, 36 graus, e tem um ar-condicionado B, 20 graus. Então, esse camarada aqui, ele se mantém, ele consegue se manter sempre a 20 graus. Ou seja, se eu tiver num processo, se eu estiver dentro da sala, eu vou vai estar sempre perdendo calor para lá. Só que esse camarada, ele tem um sistema que ele nunca vai chegar na minha temperatura. E por que eu não chego na dele? Porque o organismo, Ana Beatriz botou assim, porque o organismo está sempre ativo. Claro, é por aí. Né? O organismo, ele tem um regulador dentro dele que queima as calorias, né? Olha, e aí mantém essa temperatura do corpo, porque é preciso para o corpo funcionar a essa temperatura. Né? As partes mais externas do corpo, né? Elas vão esfriar mais, né? Se você ficar lá na frente do ar-condicionado, a bochecha, né? A bochecha fica gelada, a mão fica gelada. A mão fica na temperatura menor do que 36 graus. Mas a parte interna tem as gorduras, tem todo um sistema lá para poder mantê-la, porque é preciso para o organismo. Certo? No caso, a circulação sanguínea, pronto. Perfeito. A circulação sanguínea vai ser um regulador da temperatura
interna do corpo que precisa. Né? Ele vai ser, por convecção, um meio de você manter toda a parte interior do corpo numa mesma temperatura. Né? E ele também, por convecção, faz isso aí. Ok? Então, alguém tem alguma dúvida ainda sobre convecção? É quando o próprio meio, é quando a própria partícula vai de um lugar para o outro. Então, quando vai de um lugar para o outro, se ela tem mais energia térmica e ela foi de A para B, o local B agora tem mais energia térmica, porque a própria partícula foi para lá. É diferente da condução, que ela agita essa, que agita essa, que agita essa, que agita a que já está em B. Ok? Ok? E, por último, né, já está na nossa hora, radiação. Né? A radiação é o único processo de propagação de calor que acontece, tá certo? Que pode acontecer sem ter um meio, sem ter partículas. Professor, Júlia queria saber como funciona o ventilador. Vamos lá. Ventilador é uma questão de sensação térmica, né? Sensação térmica. O vento passa pelo meu corpo, né? O pessoal está acompanhando o chat, viu a pergunta, né? Júlia perguntou, na verdade, Nayara perguntou que Júlia quer saber sobre como funciona o ventilador. O vento passa, né? E por convecção, né? Bate aqui na minha pele, que está a uma determinada temperatura, tem calor, né? Tem energia térmica, né? E o vento passa e leva essa energia térmica para o ambiente, para fora, para outro lugar. Então, isso diminui a energia térmica da minha pele, do meu corpo. Por isso, resfria o corpo. Mas isso tem muito a ver com sensação. E, na verdade, não com temperatura. Porque se você, por isso que a gente ia botar com a janela aberta, etc., para poder esse calor que foi tirado do meu corpo também sair. Né? Ele sobe, a tendência sempre do calor é subir, né? Do ar quente é subir, do ar frio descer. Então, o ventilador funciona mais isso. O vento vai batendo na pele e vai tirando o calor da pele. E aí resfria. E aí você tem a sensação térmica. Por isso que quando você, não sei se vocês veem, a temperatura está 20 graus e a sensação térmica é de 25. Então, ou ao contrário, porque a sensação térmica não necessariamente é a temperatura, né? Mas o fato de estar tirando um calor da minha pele, o ar bate e por convecção tira, né? A pele por condução, o calor chega até a pele. O calor interno chega até a pele por condução, pela pele. Mas o vento bate e por convecção leva aquilo ali. Então, ok? O pessoal fica conversando paralelo aí está empregando, né? Pelo WhatsApp. Sempre da disciplina não tem problema. Então, o último, pessoal, radiação. O único que acontece, né? O único que acontece sem ter necessariamente partículas. Então, o calor ele vai de um lugar para outro sem existir nada entre uma coisa e outra. Quando eu falo nada, é nada mesmo. Vácuo. Nem ar existe. E o calor consegue ir daqui para ali. Quem consegue me dar um exemplo? Esse é mais difícil. Quem consegue? Eita, tá vendo? Maria Eduarda acertou em cheio. Principal, né? Principal, tem outros exemplos, né? Mas são os raios solares aí. Não é tão difícil. Às vezes acho que é difícil, não é? Entendeu? Entre o Sol e a Terra, não existe nada. Não existe nada, nem partícula, nem oxigênio, nem hidrogênio, nem poeira, nada. Não existe nada, é vácuo. Vácuo é nada. Nenhum átomo existe, né? E, claro,
tem os planetas, tem um cometa que passa de vez em quando, tem o satélite lá da Sky que está rodando, né? O satélite lá do GPS, lá do Waze que está rodando. Mas tirando esses objetos, não existe partículas suspensas, não existe nada. Não existe átomo. Não é aqui, né? Aqui onde a gente está existe, né? Oxigênio, hidrogênio, carbono, dióxido de carbono, poeira, coronavírus, tudo aqui no ar, né? Tomara que aqui não, mas está tudo suspenso. Não vá, né? Professor, lá fora do planeta tem coronavírus? Não, não tem porque não tem nada. Então, lá ninguém morre de coronavírus, morre de outra coisa. Mas de coronavírus não morre. Então, a radiação é uma forma que consegue, é uma coisa que consegue, né, aumentar a temperatura de um determinado objeto, digamos assim, sem necessariamente ter alguma coisa entre eles. Então, é até só a gente foi abençoado, né? Tem até uma ideia interessante que talvez, na verdade, não seja propagação de calor. A gente entende como propagação de calor, sim. Mas entenda que quando tem o Sol e a Terra, e o Sol consegue esquentar a Terra por radiação, aumentar a temperatura da Terra por radiação, não necessariamente, né, a radiação são raios eletromagnéticos, né, raios, campos elétricos e magnéticos, campos eletromagnéticos, que conseguem se propagar, que conseguem transitar pelo vácuo, e quando bate na Terra, esquenta. Né? Vocês já pararam para pensar, eu estou me avançando na hora, mas me dei mais 5 minutinhos, vocês já pararam para pensar o seguinte, por quê? Né? Porque às vezes vocês não sabem responder essa pergunta. Por quê que quando a gente sobe uma montanha, que teoricamente não, que na verdade ela fica mais perto do Sol, mas por que que nos lugares mais altos são mais frios? Se está mais perto do Sol. Quem sabe responder? Pressão atmosférica? Tem. Não. Eu esqueci, Lucas esqueceu, ótimo. Muito bem, esqueceu. Ninguém não sabe, bota aí, não sei. Bota aí, não sei, mas responde aí, não ficar falando só. Fala logo, professor, que suspense. É interessante, né? Vocês nunca pararam para pensar isso, não. Porque se o Sol esquenta, né? Reflexão dos raios, não, porque tem menos coisas do que aqui embaixo. Porque tem menos coisas do que aqui embaixo. Sabe, tem até um pouquinho de sentido, Ana Beatriz. Porque tem menos coisas do que aqui embaixo. Eu vou explicar por que esse seu sentido aí. Talvez você pensou certo. Quando eu explicar, você vai saber se você estava no linha certa ou se foi coincidência. Eu me fiz uma pergunta há um tempo atrás. Eu me fiz essa pergunta. Por que está mais perto do Sol e fica mais frio? Se está mais perto do Sol. Deveria esquentar mais. Né? A gente vê os planetas que estão mais perto do Sol são mais quentes, os que estão mais longe do Sol são mais frios. Mas por que a montanha que está mais perto não é? Então, veja só. Inclusive, a linha do Equador, né, pensa lá o globo, a linha do Equador, que é mais perto do Sol, ela é mais quente, os trópicos. A gente mora, graças a Deus, perto, mais quente, calor. E os hemisférios, que são mais distantes, ficam ali circulando mais distantes do Sol. A linha do Equador fica, passa mais perto. Aqui é mais quente. E os hemisférios são congelados. Mas a montanha, subiu a montanha mesmo estando, né? Então, entenda o seguinte. A temperatura da Terra como um todo, né? Como é que o Sol aquece por radiação a Terra? Ele aquece
né, aí é por isso que eu digo que tem um sentido. Ele aquece a terra toda. A rocha, a areia, a terra que eu falo, o grão, terra, né, as rochas, ela aquece aquilo ali. Por radiação. A radiação bate no todo o globo terrestre. E aumenta a temperatura. Por radiação, faz as coisas esquentarem. Né? A radiação que vem do Sol não é a luz, é a radiação. Né? São os outros raios e outras frequências. Né? Também chega a luz, mas esquentam. A luz, de certa forma, também esquenta, mas são outros raios, principalmente, e outras frequências, que vão aumentar. E quando a gente sobe uma montanha, a gente está mais distante dessa massa da Terra. A gente está lá num pedacinho distante. Então, o que, na verdade, nos dá a temperatura ambiente não é a radiação, e sim, por condução do interior da Terra, que é muito quente, até as montanhas, por condução, e após isso, por convecção, que é o ar que circula. Então, por isso que quando eu subo, o ar está mais distante da parte quente, que é o centro da Terra, as rochas, e aí o ar, a convecção para lá é mais difícil. Por quê? Porque o ar quente tende a subir, por uma questão de densidade. O ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer. O ar frio é mais, as partículas estão se mexendo menos, estão mais condensadas. E o ar quente, as partículas estão mais livres, soltas. Então, tendem a subir. É mais pesado o ar frio. Desce. E aí, né, não tem ar quente, né? O ar quente vai chegando, vai ficando rarefeito. Quanto mais você sobe uma montanha, tem menos partículas, e aí acontece menos convecção. Ok? Então, o fato é por isso. O que esquenta o que dá a temperatura do ambiente é o aquecimento do globo terrestre. Ali. E aí, quando você está numa montanha, você está mais distante então vai ficando mais frio. Se você for para fora do planeta, é muito frio. Se você for para fora do planeta. Aí você está lá na nave, lá, os caras foram na nave lá, então, é muito frio, por quê? Porque a radiação vem e esquenta só a nave. E na Terra esquenta a Terra toda. Ok? Deixa eu ver aqui. Se eu perdi alguma coisa aqui no chat. Estava explicando aqui. Esqueci. Porque tem, então, na verdade, é porque tem mesmo coisa que o ar rarefeito do tempo todo. Tem a ver com condução, sim, porque tem menos elementos do que aqui embaixo. Quanto mais baixo, mais quente. Sim, o nosso centro da Terra é magma, né? É mais rocha derretida. Na verdade, assim, as experiências que a gente tem, levam a gente a concluir que é rocha, minério derretido, né? Porque realmente abafado ali, né? Abafado fica muito quente, muito quente. Leva agora sim, ninguém sabe na verdade, ninguém foi. Se eu não me engano, o mais fundo que o ser humano foi no centro, até o centro da Terra, se eu não me engano, foi 13 quilômetros. O buraco, né? O túnel, o buraco mais fundo perfurado foi de 13 quilômetros. A Terra, se eu não me engano, também tem cerca de 7.000 quilômetros de diâmetro. Ou seja, a gente não conhece, a gente conhece mais de fora do planeta do que do interior do planeta. Isso aí é a verdade verdadeira. Tem a ver com densidade do ar, maré do ar também. É isso que eu falei. Né? A densidade do ar é menor, está mais rarefeito. Né? Então, tem menos partículas para poder estar conduzindo. Letícia botou as placas solares, placas que geram energia. Né? Ali são substâncias, são materiais que, quando essa radiação incide, né, a frequência visível, acontece uma reação química nos átomos da placa, né, do material lá, que é semicondutor,
que os elétrons começam a se aglomerar todos de um lado da placa. Tem um quadradinho. E aí tem átomos, os átomos espalhados, tem elétrons. Quando bate luz, né, fornece energia, né, e a luz é uma radiação, né, mas é a luz especificamente, por isso que o raio é de dia, a placa solar só gera energia de dia. Aí os elétrons, quando bate luz, os elétrons começam a ir para um lado só da placa. Aí a gente capta aquilo ali e produz energia elétrica. É mais ou menos assim. Então tem a ver com radiação, sim, especificamente a radiação da luz visível. Mas a radiação que esquenta não é necessariamente, não é a luz visível a que esquenta. É outra frequência, a gente não vê. Um exemplo para finalizar, pessoal. Na hora de hoje, já passou da hora. Nossa, 9h15. Micro-ondas. Micro-ondas, você bota um negócio lá dentro, aperta o botão, o negócio fica quente. E não tem fogo, né? Então, o processo ali é por radiação. Por isso que eu disse que não necessariamente tem um meio, mas pode ter um meio. Porque a radiação, quando vem do Sol, por exemplo, vem no vácuo. Ela é a única propagação de calor que acontece no vácuo. Mas ela não só acontece no vácuo, não. Quando ela vai chegar aproximando na Terra, entra na atmosfera, ela continua se propagando, mesmo tendo partículas. No micro-ondas também, tem partículas ali. Entre a comida e a carcaça ali do micro-ondas tem oxigênio, hidrogênio, corona, tudo ali. Né? E a radiação, ela se propaga. Então, cuidado. Cuidado. Condução e convecção não tem como acontecer no vácuo. Né? Pode, claro, sim, pode ter a rua, depois eu saio. Você quer que eu saia? Eu entendi. Quer que eu saia? Né? Deu uma travada agora, foi? Vocês continuam me escutando, não? Meu vídeo travou, mas o áudio tá bem ainda. Estão me escutando? Então, né? Estou ouvindo. Deixa eu voltar agora. Nada, né? Deixa eu fazer uma jogada aqui no final. Vou mudei aqui para a câmera. Acho que deu problema da câmera do notebook. Tá vendo que a qualidade não é tão boa. Daqui a pouco, a Dandara disse que tirou a foto. Talvez fique melhor do que nessa resolução de agora, até por causa do zoom, que o zoom está diferente, está cortando coisa aqui. E depois, Dandara, passa para o pessoal, se não der, mas eu saio aqui. Só dando um resumo aqui geral, tá? Para condução, tem que ter um meio sólido. Convecção, tem que ter um meio líquido ou gasoso. Radiação, pode ter um meio líquido, gasoso ou sólido, e pode também não ter nada, ser no vácuo. Agora, condução e convecção não pode acontecer no vácuo. Condução só sólido, convecção só líquido ou gasoso. Tem umas ressalvas aqui, mas vamos considerar assim. E radiação, vácuo, sem nada, ou sólido ou líquido ou gasoso. Certo? A comida lá esquenta de dentro para fora. Ela passa pelo sólido e começa a esquentar de dentro para fora. A radiação lá, as micro-ondas eletromagnéticas conseguem chegar lá e esquenta a comida de dentro para fora. Já perceberam? Você bota lá, se você não botar muito tempo, aí a parte do meio às vezes fica quente e a parte de fora. Não é de dentro, às vezes, do mais interior não, mas um macarrão, aí do dentro do macarrão para fora, ele esquenta. Mas às vezes realmente o centro da comida toda pode não estar quente, mas a coisa não acontece como no fogão, né? A condução, que é a parte externa para interna. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu tentar voltar para a câmera aqui melhor. Está travada ainda. Travou. Beleza. Deixa eu ficar com a câmera. Acho que demorou muito ainda.
É um celular no celular que eu fiz um hackeamento aí e liguei como webcam. Então, pessoal, não. Pronto. Ok, então, por hoje é só, tá certo? Eu queria deixar para vocês questão 5, 6 e 8 do livro. 5 está resolvida. 6 e 8, não. Quem não tiver o livro, não está com o livro, eu botei o livro lá na sala Google em PDF, tá? Botei o livro lá na sala Google. Então, quem deixou o livro na escola e tal, tá em PDF lá. O senhor pode postar a gravação dessa aula ainda hoje. Posto sim. E demora só um tempo quando eu terminar. Demora um tempo para ela ficar disponível a gravação. Mas eu boto ainda hoje, gente. Para vocês estudarem. Deixa eu ver se alguém está falando coisa. Alguém perguntou aqui, na época perguntou se radiação e raio-x têm algo em comum. O raio-x é um tipo de radiação. Um tipo de radiação, sim. Perguntei. Questão em que página? Questão 26. Todas que eu falei são na página 26. Na verdade, a questão 5 é na página 25. Começa na página 25. Tá certo? Então, vamos lá. Questão 5, página 25. Estou botando no chat para não ter dúvida. Questão 6 e 8 da página 26. São desse assunto, de condução. Tá bom? Então, fica aí para vocês fazerem. Está resolvido lá, acho que vocês vão conseguir fazer bem. Tá bom, pessoal? Alguém? Mais alguma dúvida ainda? Deixa eu parar a gravação. Então, agradeço a vocês.